essa questão da expectativa? Sim. A criança também fica nessa expectativa, como você disse, Cíntia, da gestação, né? A criança também acompanha isso. O que eu vejo, o que me preocupa muito, é a imaturidade das pessoas que adotam. Me preocupa a devolução. Me preocupa quando isso não dá certo. Me preocupa quando essa gestação vira um aborto. Isso me preocupa muito. Eu vejo hoje no abrigo, as crianças veem a nova lei, eles ficam assim, bom, então eu só tenho mais 2 anos para ficar aqui? Ah, então meu tempo está acabando. Eles não entendem muito bem isso. E a gente tem que explicar. Né? E para mim é tudo muito triste. E eu acho que esse é um aspecto que me parece bastante abordado nessa modificação da lei, né? Porque agora está aqui a necessidade de acompanhamento dessa criança, tanto no momento em que ela chega no abrigo, né? Nessa ideia que tem da elaboração de um plano individual, então que a criança que chega no abrigo já tem pessoas que de alguma forma vão ter que cuidar de que percurso ela vai ter, que decisão vai ser tomada a respeito da sua situação com relação à família biológica e que destino ela vai ter, então quanto tempo ela tem para ficar naquele abrigo, porque a experiência que eu tenho com as crianças abrigadas é essa de que eles não sabem, né? Eles não sabem o que aconteceu, se vão retornar para a família de origem, se vão para uma adoção. E o trabalho com as crianças é muito importante, sabe? Eu desenvolvi pesquisa especificamente no acompanhamento de crianças na transição do abrigo para a família adotiva, onde eu faço um estudo do que se passa com uma criança, né? Então, como eu digo que os pais têm elaborações de luto a serem feitas, a criança também tem, né? Porque a criança que chega numa família adotiva já viveu situações muito importantes de rompimento de vínculo, eventualmente mais precoces, às vezes mais de um rompimento, porque são crianças que eventualmente são devolvidas e readotadas, então chegam na família com essa bagagem de rompimento de vínculos. Isso traz peculiaridades na nova ligação familiar. É interessante essa questão o problema do desacerto, né, e devolução, né? Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de pessoa, e quando falamos em adoção, nós estamos falando de filho, né? Claro, uma pessoa que adota um filho, e o princípio uma criança que é um filho. É praticamente o mesmo, quer dizer, biologicamente, quando uma pessoa abandona, maltrata uma criança e ela fica disponível para adoção, se ela passa por esse processo novamente, ela está passando por um processo que é experimentado por esse pretendente ou por esse pai ou essa mãe que adotou. Agora, o que eu observo, eu acho que isso é muito relevante, é que os números são discrepantes. Essa lei talvez seja um indicativo fundamental para que o poder público possa adotar políticas voltadas para essas crianças que vivem em abrigos. Eu não tenho a preocupação, como o Dr. Reinaldo apareceu na reportagem, dizendo de que as crianças terão que ficar no abrigo. O que nós temos hoje é a criança entrando no abrigo, permanecendo no abrigo sem nenhum controle. Então, a regra da lei com as novas alterações é que a criança seja reinserida no seu ambiente familiar ou na família estendida. Então, se não for possível na família biológica, nos tios, nos primos, nos padrinhos... Mas isso, de alguma forma, não é assim? Quer dizer, a criança quando... Eu não gosto da palavra disponibilizada, mas é isso. Quando ela vai para a adoção, não já se tentou, né, toda a possibilidade de mantê-la na família de origem, assim, contornando as dificuldades e tal. A lei deixa já isso previa mais isso. Claro. A lei, essa nova alteração deixa isso mais claro e transforma isso numa obrigação para o juiz. Há uns 3 anos atrás, a AMB desencadeou uma campanha que chamava Mude um Destino, que era uma campanha que chamava atenção para a situação dos abrigos, porque nós não tínhamos até então nenhum indicativo da quantidade de crianças que viviam em abrigos. E hoje nós trabalhamos com um número aproximado de 80 mil crianças vivendo em abrigos no Brasil. Dessas 80 mil, apenas 3 mil crianças estão hoje disponíveis para adoção. Então isso significa que o restante das crianças que se encontram nos abrigos estão nos abrigos sem uma atenção do Estado, sem uma política verdadeiramente voltada para as suas necessidades. E quando o juiz fica obrigado a cada 6 meses fazer a reavaliação do perfil dessas crianças, tentou reinserir, não tentou reinserir, isso vira uma rotina. Quando ele consegue fazer isso, ele de alguma forma motiva e força o poder público a adotar uma política voltada para essa área. E isso eu acho relevante. Você não pega um filho de 18 anos e fala assim, você está pronto, vai para a rua.
E você não pode fazer isso com uma criança que passa a infância e a juventude abrigada. Agora, nessa questão da criança que fica na expectativa, né, de ser escolhida, esse sentimento, essa ansiedade, né, de que já que existe preferências, ou por biotipo, ou por a questão da idade, né, como é o trabalho dessa criança? O que se trabalha na criança que é obrigada a conviver em nível de ansiedade tão elevado com a possibilidade de ninguém desejar levá-la? Nós trabalhamos na criança a autoestima dela. Nós queremos deixar claro para ela e para as pessoas que não conhecem crianças que estão no abrigo, que essas crianças são crianças que têm um potencial, são crianças inteligentes, são crianças que têm capacidade de se tornar indivíduos, indivíduos que possam formar famílias, que possam ter um crescimento profissional, intelectual, emocional, que possam ser curados. Nós passamos para as crianças que elas podem crescer, independentemente delas serem adotadas ou não. Que assim, infelizmente, há escolhas. A criança não escolhe. O adulto, a família pode ir lá no fórum e se cadastrar e elaborar a criança que ela quer. A criança não. Ela está à mercê do Poder Judiciário, ela está à mercê dessa transição de adotar, não ser adotada. Agora, Cláudia, isso também mudou nessa lei, né? Porque hoje a criança e o adolescente são ouvidos obrigatoriamente. Mas a criança... Essa prática era as maiores. Só para os adolescentes, e a lei faz referência às crianças. Então, eu acho que mudou também isso. Eu acho que a criança, com esse novo desenho da lei, vai passar a ser mais protagonista. E outra coisa que também é importante é que a linha dessa lei é toda no sentido de atender ao interesse da criança. Então se muda o foco, não se procura uma criança para uma família, se procura uma família para uma criança. Então quando você altera esse foco, eu acho que possivelmente a gente caminha para adoções com finais mais felizes.